pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosângela e eu estou aqui novamente para apresentar para vocês uma aula com o tema entrevista. Esta aula está direcionada para os alunos de 7º ano. Os objetivos desta aula: fazer com que vocês tenham contato com o gênero textual entrevista, realizar pequenas entrevistas, organizar um texto baseado nos dados coletados durante a entrevista. Para nós começarmos, precisamos entender um pouquinho o que é entrevista, o que é o gênero entrevista. Então, uma visão geral do que é entrevista. O gênero textual entrevista é caracterizado pelo diálogo entre um ou mais entrevistadores e entrevistados. Pode ter a estrutura de pergunta e resposta, ou aparecer inserido em notícias, reportagens e outros gêneros jornalísticos. As entrevistas têm objetivos variados. O entrevistado pode falar de um fato que testemunhou, expor conhecimentos especializados ou a opinião sobre um tema, fazer um relato de experiência pessoal, responder a curiosidades, como, por exemplo, no caso de uma entrevista com uma celebridade, então ele vai responder curiosidades que o público gostaria de saber, certo? Essa é a visão geral do que é uma entrevista. Muito bem. A entrevista, ela tem a sua essência na oralidade. Mesmo nós encontrando por aí, nós podemos encontrar por aí entrevistas transcritas, né? Em jornal, impresso, revista. Porém, a sua essência está na oralidade. Veja, a entrevista é por natureza um gênero oral, pois nasce da interação verbal entre um entrevistador ou mais, né? E um entrevistado ou mais de um entrevistado. Um na presença do outro. Quando ela é veiculada em rádio ou em televisão, costuma ser reproduzida tal como foi dada, algumas vezes integralmente, outras com alguns cortes. Por exemplo, a entrevista, quando ela é feita na oralidade, não está sendo ao vivo, no momento em que ela vai ser transmitida na TV ou na rádio, ela pode sofrer alguns cortes, dependendo do tempo, né? Dependendo do tempo que ela vai ser transmitida na TV ou no rádio, pode haver alguns cortes, assim se coloca apenas o que é mais interessante, o que é mais importante do assunto, que foi mais importante durante a entrevista. Quando ela é publicada em suportes impressos, geralmente sofre modificações em relação ao texto original. Que tipo de modificações? Não posso acrescentar nada além do que o entrevistado disse, nem tirar nada do que ele disse. As modificações que eu posso ter na entrevista, na transcrição, por exemplo, a linguagem não verbal. Eu não tenho como transmitir naquela transcrição gestos do entrevistado, por exemplo, um sorriso, um olhar, né? Não tem como, mas o que ele disse tem que ser transcrito da mesma forma. Não posso mudar isso na hora de transcrever a minha entrevista. Aí eu não estaria sendo verídico, né, o que ele disse. A função da entrevista é informar algo sobre alguém ou algum assunto. Essa é a função básica da entrevista. Para que eu vou entrevistar alguém? Para passar alguma informação sobre um tema, sobre um assunto, aquele assunto que está sendo abordado ali naquele momento. Ou alguma curiosidade, como nós vimos lá no conceito de entrevista. No caso de uma celebridade, eu quero transmitir fatos, coisas da vida desse entrevistado que o público-alvo gostaria de saber. Aí eu estou transmitindo uma curiosidade. A entrevista tem um domínio forte no meio jornalístico. Nós encontramos no meio jornalístico, né, as entrevistas, onde nós mais encontramos. Atenção para ouvir o seu entrevistado, respeitando o espaço do mesmo. Por exemplo, no momento em que você está entrevistando, você vai estar usando o microfone. Seu microfone está aqui, você faz a entrevista, o seu entrevistado com o microfone também vai responder a sua pergunta. E aí você tem que tomar cuidado para você não cortar a fala do seu entrevistado. Fique atento a isso, respeite esse momento. Vocês já podem ter percebido em alguma TV, existem pessoas jornalistas que às vezes não dá esse tempo para o entrevistado. É importante isso. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de entrevista. Então, a primeira entrevista que a gente conhece bastante e que vemos muito nos jornais, aqui inclusive da nossa região, entrevista de rotina.
Ela é representada pelas fontes de notícias factuais, curto prazo para divulgação. O jornalista entrevista personagens que estiveram presentes na cena em que está sendo noticiada. Por exemplo, acontece um acidente na Via Dutra aqui em nossa região. E aí a equipe de jornalismo precisa ir até esse local para passar essa informação para o público. Essa entrevista é feita no período da manhã e vai ser apresentada no jornal do meio-dia ou da noite. Aí está um prazo curto para edição, para divulgação da notícia, e a repórter vai ter que entrevistar pessoas que estão presentes na cena, né, do acidente, onde está acontecendo aquele fato. Por isso que eu chamo de entrevista de rotina. A entrevista individual é marcada com antecedência. Apresenta-se ao entrevistado o tema da pauta. Nesse caso, apenas um jornalista participa e ele passa o roteiro de perguntas com antecedência para o entrevistado, para que o entrevistado também esteja preparado para responder aquelas perguntas. E aí, por isso eu digo que é uma entrevista individual, apenas um jornalista e um entrevistado. A entrevista em grupo ou coletiva de imprensa. Nessa entrevista, há a participação de vários jornalistas, que se revezam para fazer perguntas a uma ou mais pessoas. Mas se destacam as perguntas mais criativas. Importante também ser criativo na hora de fazer as suas perguntas. A coletiva de imprensa, vocês já devem ter percebido que acontece dessa forma. Há uma mesa bem grande com vários microfones de vários meios de comunicação, de vários veículos de comunicação expostos ali, o entrevistado do outro lado da mesa e os repórteres do outro lado dos microfones. Cada repórter se direciona por vez, né, para realizar a sua pergunta, e o entrevistado do outro lado responde a todos de uma só vez. Acontece, geralmente, as entrevistas coletivas de imprensa, por exemplo, no final de uma partida de futebol. Acabou aquela partida de futebol e um jogador que mais se destacou, ou o técnico do time, vai dar a entrevista geral. E aí todos os jornalistas aproveitam aquele momento. A entrevista exclusiva. Essa entrevista é concedida a um veículo de comunicação que divulgará o assunto em primeira mão. Isto é, algo de grande interesse de todos e que vai alcançar um grande número de pessoas. A credibilidade e o alcance desse veículo de comunicação contam muito. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vocês já ouviram alguma reportagem ou alguma notícia passar na televisão, a repórter falar notícia em primeira mão. Quer dizer que naquele momento, aquela notícia ainda não foi divulgada e aquele veículo de comunicação está concedendo... Esse entrevistado está concedendo essa entrevista para aquele veículo de comunicação pela primeira vez, para transmitir aquela informação pela primeira vez. Então, esse veículo de comunicação precisa alcançar um grande número de pessoas, né? Por isso se escolhe esse determinado veículo de comunicação. Entrevista de pesquisa, feita sobre um determinado assunto com um especialista na área para acrescentar credibilidade à informação. Digamos que eu esteja preparando um documentário ou uma reportagem sobre um determinado assunto, e aí eu vou procurar pessoas ligadas a esse assunto, especialistas, né, nesta área, para que me conceda essas entrevistas. E assim eu dou mais credibilidade à minha informação. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um trabalho escolar e eu tenho que falar sobre esporte. E aí quem que eu vou entrevistar para falar sobre esporte? Alguém que está ligado a essa área. Por exemplo, numa escola, um professor de educação física. E aí eu vou ter credibilidade para a minha informação. E a velha conhecida, volta um pouquinho, entrevista de emprego, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o pai ou a mãe ou algum parente próximo já deve ter falado, hoje eu tenho uma entrevista de emprego. Quando é a ocasião em que o selecionador tem para conhecer os candidatos às suas vagas, e neste momento que serão confirmados todos os dados expostos no currículo. Então, se você estiver algum dia
no lugar de um entrevistado a uma vaga, né, candidato a uma vaga de emprego, você vai entregar o seu currículo numa determinada empresa e essa empresa entrará em contato com você para te entrevistar e ali vai comprovar os seus dados. Os dados que você colocou no currículo vai ser comprovado naquele momento. Por isso é importante não colocar dados que não sejam verdadeiros no currículo quando você busca uma vaga de emprego. A linguagem em uma entrevista. Como deve ser a linguagem na minha entrevista? Veja, diferente de um bate-papo é um diálogo informal. Eu converso com os meus colegas, você conversa com seus colegas, de maneira informal, um bate-papo. Então, a entrevista é uma comunicação pública e que chega a muitas pessoas. E por isso, os interlocutores procuram apresentar informações completas e acessíveis em linguagem adequada ao tema e ao público-alvo. Então, eu vou pensar primeiro, qual é o assunto que eu vou abordar naquela entrevista? Quem é o meu público? Qual é o meu objetivo? E aí eu vou pensar em que linguagem eu vou utilizar, pensando sempre que a linguagem deve ser formal. Mas pode ser uma linguagem mais leve, dependendo do seu público-alvo, não precisa ser aquela linguagem muito pesada, muito formal, mas de maneira que é lógico, sem gírias, sem muitas situações de comunicação informal. Agora, para vocês entenderem como vocês devem preparar uma entrevista. Digamos que você tem que preparar um trabalho escolar, uma entrevista, e aí você precisa saber como que você vai proceder neste momento. A primeira coisa que você tem que saber é o tema, o assunto, né? Conhecer o assunto. Então, eu vou falar sobre esporte, eu vou estudar sobre esse tema. Vou saber quais são os tipos de esporte, como que funciona cada um. Eu vou fazer um estudo geral sobre isso. Depois, eu vou escolher o meu entrevistado. O meu entrevistado, no momento que eu vou escolher, eu tenho que pensar qual é o objetivo da minha entrevista. O que eu quero passar para o público? Aí eu vou escolher o entrevistado pensando nisso. Pesquise sobre seu entrevistado antes que você o apresente e justifique sua escolha. Então, para que você o apresente, né? Quando você vai entrevistar alguém, você escolheu esse alguém, você vai pesquisar sobre essa pessoa. Faça perguntas prévias à própria pessoa, se for necessário, para que você o apresente antes de começar a entrevista no geral. Você tem que conhecer o seu entrevistado antes, tá bom? Elabore suas perguntas de acordo com o perfil do entrevistado. Você já conhece o tema, você já conhece o seu entrevistado, agora você vai elaborar suas perguntas de acordo com o perfil dele, de acordo com a pessoa que você quer entrevistar. Faça perguntas curtas e objetivas. Seja objetivo nas suas perguntas. Não vou elaborar um texto para numa pergunta, né? Seja objetivo, seja claro, para que o seu entrevistado consiga te entender e passar a informação que você espera. Preveja possíveis respostas e prepare novas perguntas a essas respostas. Por exemplo, no meio da entrevista, você tem lá um roteiro de perguntas. São 10 questões que eu tenho que fazer, 10 perguntas para eu fazer para o meu entrevistado. Só que no momento, ali no meio daquela entrevista, o seu entrevistado te passa uma informação nova. Aí você tem que estar atento a isso, porque dependendo da informação que ele te passar, você terá que formular outras perguntas para transmitir para o seu público. O seu público pode ficar curioso, dependendo da informação que for transmitida ali naquele momento da entrevista. Importante, se você for transcrever essa entrevista, não confie apenas na sua memória. Grave ou faça anotações das respostas, tire fotos do entrevistado para posteriormente juntá-las ao seu texto. Muito bem. Então, num trabalho escolar, por exemplo, geralmente vocês apresentam o trabalho por escrito. Então, se você não vai apresentar em vídeo, você precisa gravar essa entrevista ou anotar todas as respostas do seu entrevistado para você transcrevê-la depois. E você não pode acrescentar nem tirar nada do que o seu entrevistado disse. Portanto, é por isso que você deve gravar, para você ter certeza de tudo que está sendo escrito ali. A entrevista é uma situação de fala organizada. Então, por isso, você tem que seguir um roteiro. Você não pode chegar para entrevistar uma pessoa sem um roteiro, sem saber nada sobre essa pessoa. Você tem que se organizar antes, certo? Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês o trecho de uma versão impressa de uma entrevista. Essa entrevista com o grafiteiro Espeto, nessa data. Então, antes da entrevista ser apresentada, a entrevistadora aqui, que no caso foi Alexia Vieira, essa entrevista foi concedida ao jornal O Povo.
pela repórter Alexia Vieira. Antes disso, ela fez uma pesquisa sobre o seu entrevistado. E aí é para que ela pudesse apresentá-lo. Veja, Espeto é pioneiro na arte do grafite brasileiro, começando a praticar na década de 1980. De lá para cá, o artista tornou-se referência internacional na área. Com desenhos estampados em paredes do mundo inteiro, Espeto apresenta um estilo singular criado a partir de aspectos da cultura do país e suas histórias folclóricas. Sua arte já foi parte da identidade visual de marcas grandes, como Coca-Cola, e de clipes de músicos prestigiados, como Beyoncé e o Rapa. Também expôs em museus e galerias de arte. O grafiteiro conversou com o jornal O Povo sobre criticidade, consumo de arte e inspirações. Veja que ela pesquisou sobre o seu entrevistado antes de começar a entrevista para que ela pudesse apresentá-lo. Veja a pergunta. Primeiro, como que deve ser a estrutura da sua entrevista transcrita, né? O nome do entrevistador, no caso ali OP, que é o jornal O Povo. A entrevista foi concedida ao jornal, por isso o nome do jornal e não da repórter. Então veja que ela foi bem objetiva na sua pergunta. Conhecer as cidades que você grafita muda o que você tinha em mente para pintar? Entrevista clara, curta e objetiva. Depois o nome do entrevistado e a resposta dele. Próxima pergunta. Aqui ela trouxe uma informação importante, né? Na pergunta ela colocou informação importante sobre o tema e sobre o artista também. Ó. Um dos objetivos dessa edição do festival foi adentrar a periferia, fazer a conexão com quem não tem tanto acesso à arte. Você já é um artista reconhecido e vive do grafite. Como vê essa relação entre a arte de rua, que é criminalizada, e a que é reconhecida? Veja que ela trouxe uma informação importante sobre o seu entrevistado nessa pergunta. Nessa próxima pergunta também, ó, você faz parte da era do grafite que começou no fim da ditadura. Outra informação importante sobre o entrevistado. Hoje existe um crescimento da onda conservadora no país. A arte de rua está sofrendo com isso? Uma informação sobre o entrevistado e sobre o tema. Então, ela pesquisou sobre as duas coisas para realizar essa entrevista. Nessa outra pergunta, mesma coisa. A visibilidade dada a essa arte e a comercialização permitiu o acesso a outros espaços, como museus e equipamentos governamentais. Isso tirou o espaço da crítica nessa arte? Você percebe a arte de rua tornando-se menos transgressora e mais acomodada nesses novos espaços? Então, informações que ela pesquisou antes para realizar a pergunta. Pessoal, agora eu trouxe aqui para vocês uma proposta de atividade. Vocês poderão realizar, se vocês quiserem, né? Veja, agora é sua vez de produzir uma entrevista oral e passar para a forma escrita. Posteriormente, quando voltarmos à sala de aula, você poderá apresentá-la aos seus colegas e professores, podendo até ser publicada em um jornal impresso na escola. Digamos que sua escola tem esse recurso, você pode publicar a sua entrevista nesse jornal. Para isso, pense em um tema, óbvio, né? Pesquise sobre esse tema, sobre esse assunto, estude, né? Pesquise sobre isso. Escolha uma pessoa para entrevistar, uma pessoa que você que esteja ligado a esse tema que você escolheu, seguindo essas orientações que foram passadas aqui. Um ótimo trabalho para você. E importante, não se esqueça de seguir as orientações, né, de prevenção do Covid-19, caso você queira realizar essa entrevista durante este momento em que estamos vivendo, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês gostem, que vocês assistam e que tenha transmitido alguma informação importante para vocês. Muito obrigada e até a próxima.